Esse fundo musical marca o início do culto, porque com esse fundo musical eu tenho o hábito já há muitos anos de fazer a oração. A oração que abre o culto a Deus. Este culto aqui, Senhor, nós dedicamos a Ti, exclusivamente a Ti. Não cultuamos aqui nenhuma personalidade, não cultuamos aqui nenhuma instituição, não nos curvamos a ninguém que não esteja no centro da Tua Santa Palavra, não nos curvamos aqui a nenhuma autoridade, porque nenhuma autoridade é superior à autoridade santa e verdadeira do Senhor. Respeitamos, mas nos curvamos, nos lançamos exclusivamente aos Teus santos pés, para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar, para engrandecer o Senhor e para proclamar o Teu santo, maravilhoso e poderoso nome a todos aqueles que quiserem ouvir. Falar do Senhor, falar da Tua palavra, proclamar da Tua graça, do Teu perdão, anunciar que só o Senhor é que salva, só o Senhor é que perdoa, anunciar que sem o Senhor a vida na eternidade será muito, muito pior do que o maior sofrimento que alguém possa ter aqui na Terra. Convidar pessoas para que se entreguem ao Senhor, para que reconheçam nas suas vidas o Senhor, nosso Salvador, como o único Deus, como o único que pode estender as suas mãos santas e nos resgatar do lamaçal do pecado. Fala, Senhor, conosco, através da Sua palavra. Fala conosco através da Tua santa boca. Livra-nos, Senhor, da mentira, da forma que ela se apresentar, livra-nos, é o nosso pedido. E a minha oração, a nossa oração é sempre no Teu santo nome, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos queridos, irmãs queridas, eu quero convidar vocês para vocês abrirem a Bíblia no Velho Testamento, no primeiro livro. Eu insisto, porque eu tenho ouvido ainda até pastores, chamando 1 Samuel, não é primeira nem segunda Samuel, é primeiro, é um livro, não é uma carta. Cartas são as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro. Aquilo são cartas. Apocalipse não é uma carta, Apocalipse é um livro.
Mateus não é uma carta, Mateus é um livro. Então, né, Samuel, por exemplo, é um livro. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 14. 1 Samuel, Velho Testamento, né? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 14. Eu tenho pregado bastante o Velho Testamento, viu? Não tenho esse hábito, não. Mas é que algumas coisas precisam ser trazidas à tona. Você já abriu aí? Se puder ler comigo, eu acho que é bom. Agora, se você, de repente, está trabalhando, ou está num lugar que você não pode ler, ouça. Eu vou ler, e olha, vou ler do jeitinho que está escrito aqui. Não vou mudar vírgula, nada disso. Você sabe que uma vírgula no lugar errado muda toda a frase, né? Muda todo sentido. Então você que não vai ler, ouça, porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. 1 Samuel 15, 14. Então, disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Deus tinha dado uma ordem e o povo e o rei ninguém cumpriu a ordem de Deus. A ordem de Deus era aniquilar tudo. Aí eles olharam lá e falaram: poxa vida, a gente vai matar essas ovelhas aí, uma ovelhona bonita, cheia de lã, cordona, a gente vai matar? A gente vai matar olha esses bezerrão aí. Daí, não. Então, o povo achou por bem, povo comandado por Saul, achou por bem poupar as ovelhas e os bois. E nós somos tão... Que termo eu vou usar? Nós somos enganadores. E olha, eu falei aqui semana passada e falei, acho que hoje é quarta, falei segunda, né? Não é sobre isso que a gente vai falar. Não é sobre o que eu vou falar agora. Nós vamos falar dos choramingos. Mas eu falei assim, olha, porque para bom entendedor, e eu acho que a maioria de vocês, a grande maioria, são bons entendedores. Porque eu tenho assim, certeza que a pessoa que tem dificuldade em entender não quer cultuar Deus com a gente. Quem sabe, a pessoa quer fazer essas coisas aí que chamam de culto,
é melhor para eles. Satisfaz a fraqueza espiritual. Eu tenho consciência disso. Por causa disso que a gente tem meia dúzia, como o sujeito brincou comigo outro dia, né? Que culto, que isso aí não é culto. 10, 12 pessoas. Eu tenho convicção que Deus não está procurando quantidade. Eu tenho essa convicção. Né? A pessoa falou para entristecer, né? Para magoar. Mas, na verdade, eu fico triste pela raridade de entendimento que tem na vida dessa gente. Mas, até esqueci que eu estava falando, viu, gente? Oh, meu Deus do céu, tanta coisa para falar. Né? Ah, sim. Eu estava dizendo, e falei na semana passada e na segunda, que o sujeito, quando atinge a possibilidade de ser um... Presta atenção nisso que eu estou falando. Eu não estou falando mal. As pessoas não entendem, acham que isso é falar mal. Falar a verdade é falar mal. A pessoa, quando atinge um nível de gerência, diretoria, presidente de empresa, dono de empresa, né? Não me entenda mal. O sujeito, quando atinge o sucesso na vida artística, o sujeito, quando se elege num cargo público, de vereador a presidente, ele não pode ser inocente. Ele não é inocente. Porque você já pensou, queridíssima irmã, queridíssimo irmão, você, inocente, puro, juvenil, gerente, não vai dar certo. O pessoal vai enrolar você. Você já pensou? Você, dono de uma empresa, puro, puro, puro. Você vai vender o seu produto, o sujeito fala, não sei o quê. Enrola você, não paga. A empresa afunda. É ou não é? Então, né? No meio artístico, então, vocês não fazem ideia. No meio político, eu não sei falar o que é pior, o meio artístico ou o meio político. Pode ser inocente. Não pode ser bobo. Estou falando das coisas do mundo. Porque senão não consegue. Tem que fazer concessões no meio artístico, né? Agora, de vez em quando, surge alguma revelação, mas às vezes até concessão do próprio corpo. No meio político também. Então não são pessoas inocentes, puras, não são. Não são, você tem que ter isso na cabeça. Não tem político puro, porque senão não chega onde lá. Você acha que o presidente do Senado, não é sobre isso que nós estamos falando, nós vamos falar de Saul e Samuel. Mas eu estou mostrando coisas para você. O sujeito, para atingir um cargo de presidente de uma Câmara, seja de vereador,
deputado estadual, federal, presidente do Senado. O sujeito tem que ser fera em todos os aspectos. Você não chega lá, né? Quantas vezes, eu não sei se agora diminuiu, sei lá, eu não posso falar, porque tem coisas que a gente não tem prova, né? Mas a gente sabe que aconteceu. Quanta gente ganhou carro, casa, terreno, benefício para votar num determinado presidente da Câmara de Vereadores, isso, né? Então, muita gente, a gente sabe que isso aconteceu. Então não são pessoas inocentes. Então quando você for, se você for inocente, vão te engolir. Não sobra nada de você, nem o osso. E foi o que Saul quis fazer com Samuel. Ele achou que Samuel era um bobalhão, porque já tinha a palavra do que deveria ter sido feito. Aí ele, na condição de rei, para não criar um atrito com o povo, ele falou, isso é desnecessário, né? Eu vou deixar o povo fazer o que o povo quer. O que o povo queria? Nós vamos matar esse monte de ovelha, esse monte de boi aí, vamos pegar esses bichos para nós. Vamos pegar para nós depois, né? A gente fala que a gente pensa assim, nós estamos, olha só como é que nós somos. E a gente não é diferente desse povo dessa época aqui, não. Não, nós estamos pegando isso, sabe para quê? É para sacrificar para o Senhor. É que nem um irmão, né? Nem sei se é irmão, sei lá. A gente fala de irmão, né? Um dia ele me convidou para ir num determinado lugar, eu fui e tal. Nós fomos no carro dele, uma caminhonete e tal, né? E aquele som dentro da caminhonete, falei, que coisa, né? Que som maravilhoso, irmão, que som bom que você tem aqui, elogiando mesmo, porque era muito bom o som, a gente ouvia direitinho, entendia e tal. Ele falou, claro, para o Senhor o melhor. Eu olhei para ele assim, eu falei, quem, né? Quem que está ouvindo esse som? É Deus que está ouvindo? Sou eu. Isso aqui não é para o Senhor. É para, né? Não falei isso para ele, claro. Ia criar confusão ali. Mas isso é para você, não é para o Senhor. É o mesmo jeito, não. A gente pegou as ovelhas, os bois, a gente desobedeceu, mas nós desobedecemos para sacrificar para o Senhor. Mas não foi isso que Deus tinha mandado fazer. Aí Samuel falou, mas peraí, se vocês cumpriram a palavra de Deus, aquilo que Deus mandou fazer, exterminar tudo, que balido de ovelhas são esses que eu ouço, e que mugidos de bois são esses? Aí começa a desculpa, né? Porque, irmão, não há prova maior para o obediente quanto para o desobediente do que as coisas que ele faz. É claro que alguns colocam um peso sobre o povo de Deus que o próprio Deus não colocou, né? Não é verdade? Alguns colocam um peso maior do que só obedecer a Deus. Eles querem que as pessoas obedeçam a Deus e a eles. Então a gente primeiro precisa saber o que é o mando de Deus
e o que é o mando dos homens. Por causa disso que tem pouca gente ali acompanhando o nosso culto. Claro que tem. As pessoas acham mais fácil seguir o mando dos homens do que o mando de Deus, é óbvio. Aqui não tem orquestra, aqui não tem revelação, porque revelação aqui é só de Deus, né? É revelação bíblica. Se Deus revelou alguma coisa nova, então nós temos que escrever na Bíblia. Mas as pessoas gostam disso, né? E o Velho Testamento, ele é interessante, né? Esse Samuel era um sujeito, né? Ele era, entendeu? Porque ele pergunta assim, bom, se vocês fizeram tudo certinho, o que é isso que eu estou ouvindo aí então? Porque os profetas do Antigo Testamento, a gente lê, eles eram meio mal criados, né? Eles não eram muito sutis. Hoje é muito choramingo. Se for um pouco mais duro com a pessoa, eu não gosto, porque ele fala, ele é choramingo, não sei o quê. As pessoas querem choramingar. Mas não foi só na época de Samuel, não. Na época de Jeremias também, que era um pouco mais choroso, né? Israel achava que poderia encobrir suas culpas de idolatria, de iniquidades, fazendo o que era necessário para sacrifícios lá no templo. Hoje as pessoas também pensam exatamente do mesmo jeito. Na época de Samuel pensavam assim, depois Jeremias pensavam assim também. Porque as pessoas falam, não, mas depois nós vamos lá na igreja, lá está tudo resolvido. Depois a gente dá uma benção, abre aspas, benção, fecha aspas, para o pastor e está tudo bem. Depois a gente faz um sacrifício, a gente dá o dízimo, a gente dá uma oferta, está tudo certo. O povo pensava exatamente assim. Depois a gente pega aí desses animais que a gente pegou, e a gente pega meia dúzia de ovelha, meia dúzia de boi aí, e olha, não pega os melhores não, hein? Pega os meio capenga, e a gente sacrifica lá no templo e está tudo resolvido. Aqui Samuel deu uma queimada em Saul, né? Saul balançou. E tem uma passagem em Jeremias, capítulo 2, versículo 23. Jeremias 2, 23. Que diz assim: como podeis dizer, não estou maculada? Não andei após os Baalins. Baalins é o plural de Baalim, os falsos deuses, né? Plural de Baal. Plural de Baal é Baalins. Vê o teu rasto no vale, reconhece o que fizeste. Dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Ó, Jeremias que ela todo choroso, ó, a queimada que ele dá aqui. E Saul, né, voltando para Samuel e Saul, quando ele chega à frente de Samuel, Saul
naquele coração dele de rei, não se esqueça que o sujeito, para ser rei, não pode ser infantil, juvenil. Então, como as pessoas servem, né, nos dias de hoje, assim, num termo bem vulgar, mas para todo mundo entender, essa gente é sempre cercado de puxa-saco. Não é? Você vê que o gerente, o supervisor de uma empresa, o diretor, está cheio de puxa-saco do lado. Está cheio de puxa-saco de pastor. Agora, imagina o prefeito que tem de puxa-saco do lado. Um governador, um presidente, né? E isso faz com que essas pessoas que se veem paparicadas e que não são inocentes, não podem ser, comecem a ficar com o coração arrogante. E um coração arrogante impõe a essas pessoas que o têm, que eles podem até enganar a Deus, porque eles enganam as pessoas. Diz que vão fazer, não faz, sabe? Essas coisas assim. Por exemplo, você conhece algum político que cumpriu tudo que prometeu na campanha? Eu tenho certeza que você não conhece, porque não existe. Não existe, simplesmente não existe. E eles acham que eles podem enganar a Deus também. Se você voltar um instantinho, olha, é isso que eu quero que você preste atenção. Veja o versículo 13, para você ver como é que, quando eu digo que as pessoas não são juvenis, eu quero que você entenda isso. Olha o versículo 13. Olha como é que ele chega, como é que Saul chega para falar com Samuel. Olha a esperteza dele, olha o coração arrogante, já pronto para dar uma maciada na carne, entendeu? Ele chega dizendo assim para Samuel, Saul chega falando assim para Samuel: bendito sejas tu do Senhor. Olha, ele já dá uma... Bendito sejas tu do Senhor. Eu cumpri a palavra do Senhor. É assim. Oh, meu amigo, oh, meu irmão, oh, não sei o quê, oh, abençoado, oh, não sei... É ou não é? Ou é já para dar uma maciada no ser. Mas o homem de Deus também não pode ser juvenil. Agora, o homem de Deus não pode ser juvenil nas coisas terrenas, e o homem de Deus também precisa ter o discernimento de espírito. Porque senão é enrolado por essa gente, por esses chamado bico doce. A Bíblia não os chama de bico doce. A Bíblia chama essa gente de língua bipartida. A Bíblia chama de cobra. Mas você precisa saber disso. Eu não estou aqui falando mal do vereador, do prefeito, do governador, do presidente. Não, eu estou expondo algo para você e trazendo essa exposição em confronto com a Bíblia. Você não achar que eu estou falando, está falando das experiências de vida dele. Não, quando eu falo das minhas, eu falo, ó, isso aqui é um ponto de vista meu, eu sempre falo. Eu estou mostrando aqui para você que isso vem desde lá de trás. Isso não é novidade.
Se encontrar um político bico doce, todos eles são, não é novidade. Se encontrar um comerciante bem-sucedido, ele não é inocente, não, porque senão não é bem-sucedido. Entenda isso. Se ele não enrolar, ele não é bem-sucedido. Se você é muito certinho no seu negócio, não, Deus vai abençoar o meu negócio. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que não deu um nó ou continua dando nó. Alguma coisa você fez ou faz. Não, eu não estou te acusando. Eu só estou dizendo que é assim. Não, eu não passo ninguém para trás. Você paga todos os seus impostos, você declara absolutamente, então para. Então você já está falando mentira. Você tira a nota de tudo. É assim, gente. A gente mostra, nós cristãos evangélicos, né, a gente precisa tremer diante dessa verdade. Essa verdade, ela precisa incomodar a gente. Porque a gente se rebela contra Deus por meio das nossas próprias obras. Foi o que fez Saul. As obras dele estavam mostrando como ele era rebelde perante Deus, ele e o povo. Porque para Saul, assim como para os homens nos dias de hoje, o importante é aquilo que ele podia mostrar. Por exemplo, eu vou de novo mexer com os políticos aí, né? Político não gosta de fazer esgoto, não gosta. Sabe por que não gosta? Sabe por que tem tanta casa por aí, sem água, sem esgoto, sem saneamento, né? Esgoto canalizadinho, tudo. Porque ninguém vê, porque fica debaixo da terra. Isso ninguém vê. Eles gostam de fazer aquilo porque as pessoas vão ver. Estrada, construir coisa, aí todo mundo vê. É o que Saul queria fazer, algo que todo mundo visse. O que todo mundo via naquela época? Ovelha, boi, camelo. Só que, do mesmo jeito que Samuel perguntou para Saul, mas fez tudo certinho, o que é isso que eu estou ouvindo aí? Estou ouvindo balido, mugido, o que é isso? Talvez isso tivesse passado desapercebido para um monte de gente, mas Samuel, experiente, agraciado pelo Espírito Santo, peraí, mas mataram tudo, eu estou ouvindo. Entendeu? Não, você é tão bonzinho, você não tinha nada, agora está rico, como é que, né? Um tempo atrás aí um ex-presidente tinha 9 milhões na conta dele, mas não, o sujeito, da onde que ele tirou isso? Você está entendendo? Eu estou conseguindo me fazer entender, porque às vezes eu tenho dificuldade também de me fazer entender, né? Porque o que está escrito é uma coisa, o que a gente fala é diferente daquilo que está escrito, né? Você vê que dentro das igrejas, isso é para você analisar, pensar. Está cheio de gente aí adorando Deus, quer dizer,
dizendo que está adorando a Deus, que o culto é para Deus, né? Mas quantos são abençoados? Quantos, né, são assim forçados a virem 21 quinta-feiras, por exemplo? Por quê? Na primeira não resolve? 15, 7 quintas-feiras. Porque a adoração não é verdadeira, meu irmão. O que nós temos feito em favor das pessoas? Porque Deus não precisa de nada. O que Deus precisa? Você acha que Deus precisava daqueles boi, daquelas ovelhas lá? Por favor, né? Que nem o irmão falando, não, para Deus o melhor. Mas Deus não precisa de som no carro. Quem precisa de som no carro é você, não é Deus. Está vendo? É a mesma coisa que fez Saul. O que Deus queria de Saul era sacrifício, que ele pegasse, separasse lá as melhores ovelhas, melhor o boi. Ah, não, nós vamos sacrificar para Deus. Mas Deus não pediu isso para ele. Deus queria que ele fizesse aquilo que foi mandado, que ele capturasse Agag, que era o rei amalequita. Deus não está buscando quantas pessoas tem aqui cultuando a ele neste momento. Deus está querendo saber se dessas 20 pessoas que estão agora com a gente aqui no Facebook, se pelo menos tem uma que é fiel. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber se tem 500 pessoas. Tem 20, ótimo, mas tem uma pelo menos que é fiel. Ele quer que dessas 20 que estão aí cultuando a Deus, ele gostaria, ele quer que sejam 20 pessoas obedientes. E obedientes ao comando bíblico, não obedientes ao pastor, ao pregador. Porque o pastor, o pregador, é homem. É homem. Quer dizer, deve ser homem, né? Não pode ser mulher. Mas em alguns lugares até isso tem. Mulher como pastora, como pregadora. Você vê que a coisa é... Deus é assim, gente. Não adianta querer mudar. Ah, mas isso, que nem o irmão escreveu, mas isso era lá atrás. Então, irmão, exatamente, você vê. As igrejas, elas têm que pagar IPTU, né? Tem que pagar os impostos. Não pagam. Não pagam. E depois luta, gasta. É assim que funciona. Eles não pagam os impostos, depois gastam o valor que eles deveriam pagar em impostos para eleger um parente ou um membro da igreja, para fazer uma lei depois de eleito, para anistiar os impostos. Você não sabe do que eu estou falando? Você não sabe? Claro que você sabe. Agora, se você está numa dessa denominação, o que você está fazendo aí? Você sabe que o negócio está errado, você está seguindo Saul. Nós somos servos. Rei é o Senhor, nós somos súditos. Não importa se a pessoa é famosa, mas ele é nossa. Não
importa. Desobediência a Deus é prestar culto ao capeta. Não tem meio termo. Desobedecer a Deus é cultuar demônio. Desobedecer a Deus é prova de um coração avarento, idólatra. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu não estou aqui, não, mas o pastor fala mal. Eu estou falando mal. Falar a verdade é falar mal. Trazer à lembrança coisas que estão encobertas com um monte de pano, tá? É falar mal. Falar mal é falar o que não é verdade. Alguma coisa que eu falo aqui, você pode dizer, ele é mentiroso. Ou então diga. Então diga. Diga aí que eu sou mentiroso no que eu estou falando. Diga. Então não falo mal. Estou falando a verdade. Estou escrevendo de repente. Quando eu falo para você que não há inocente, é porque não há inocente. Você tem um imóvel aí. E eu sei que tem pessoa aqui que tem imóvel. Você já pensou, se aluga para uma igreja? Aí o sujeito paga o primeiro, segundo, terceiro mês, já daquele jeito, né? Você tem que correr atrás. Aí ele simplesmente para de pagar. Ele para. Diz que está difícil, que não sei o quê, e ele não paga. E você precisa do dinheiro, porque você tem que pagar outras coisas, não é? Ninguém tem um imóvel para alugar só para ficar rico. É para se manter, é para os gastos. Ele usa aquilo. Ele gastou para comprar aquilo, para construir aquilo. Está cheio. Está cheio. Tem gente que não aluga mais para a igreja. É só se abrir a internet aí, o sujeito está indo com coisa para leilão, porque não paga isso, não paga aquilo, está devendo anos de aluguel. E diz que Deus age na igreja dele, lá na denominação dele, não sei o quê. Deus age. Você está deixando de cumprir seu compromisso e Deus está agindo aqui. Mas então, que Deus que é esse? Então não pode ser o Deus da Bíblia. As pessoas não pensam. Infelizmente, as pessoas não raciocinam. Você vê como está tendo problema esses grandes nomes, né, do pentecostalismo, do neopentecostalismo e das renovadas. Você vê como estão cheios de problemas agora. Problema financeiro. São os que mais tiraram dinheiro do povo. Porque eles têm televisão, gente. Só que não pagam os empregados. O empregado vive de greve. Como é que Deus vai agir num negócio desse? Você já pensou? Eu falei do sujeito que tem imóvel. Imagina agora você trabalha numa emissora de rádio, de televisão, e chega no final do mês, o salário não vem. E o sujeito passeando de aviãozinho para baixo, para cima, você fala, pô, mas peraí. E aí eles falam, não, Deus age, a mão de Deus está aqui. É muito balido, né? E muito mugido, não é verdade? Nós precisamos, gente, abrir o olho e precisamos de um arrependimento verdadeiro. Não importa se é 21 pessoas, ou se é uma pessoa, ou se não tem pessoa nenhuma, não importa. Não importa. Se não tiver pessoa nenhuma, eu batalho para ser obediente. A Bíblia, não o que o sujeito acha, do que ele fala, não, a Bíblia. E espero que você também esteja nessa luta.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Eterno, Maravilhoso, eu quero louvar o Senhor, agradecer o Senhor por esse exemplo que a gente pôde usar aqui, né, de Samuel, Saul, falando da falta de obediência, né, tentando mostrar aos irmãos e irmãs tanta mentira que tem por aí, tanta falsidade que o povo, infelizmente, acredita, sempre acreditou, porque o povo também mente, né? E mente, então está acostumado com a mentira. Ô Senhor, a gente pede todo dia aqui, Senhor, livra-nos da mentira. Livra-nos, Senhor, eu peço mais uma vez da mentira. Abre o nosso olho para que possamos viver o verdadeiro cristianismo. Não oba-oba, festa, cristianismo. Seguidores de Cristo. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.